Quando falamos de evangelismo e missões, um texto que é muito citado é o de Isaías capítulo 6, versículo 8. Nesse texto, o profeta Isaías estava diante de Deus quando Deus faz a grande pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A resposta de Isaías, eu tenho certeza que você sabe. Isaías disse a Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas você já parou para pensar nas coisas que aconteceram antes daquela pergunta? Desde o primeiro capítulo de seu livro, o profeta Isaías vinha olhando o pecado de sua nação e vinha anunciando o juízo de Deus contra o seu povo. As palavras de Isaías contra Judá e Jerusalém eram palavras duras, e o próprio coração de Isaías estava endurecido por causa do pecado de seu povo. Isaías não via esperança de redenção, e tudo o que ele proclamava eram palavras de condenação. O que eu quero que você preste atenção nessa história é no foco do olhar de Isaías. Até o capítulo 5, o profeta estava focado no povo de Jerusalém e Judá e em todos os seus pecados. Mas a mudança vem no capítulo 6, que começa com uma visão do Senhor. Isaías se viu no templo e os seus olhos contemplaram o próprio Deus em toda a sua grandeza e majestade. E o olhar de Isaías, então, se voltou para Deus e para a sua glória. Isaías, com certeza, ficou estremecido naquele momento, ao ouvir pessoalmente o clamor dos anjos dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Ao ouvir essas palavras, o foco do olhar de Isaías mudou mais uma vez. Isaías olhou para si mesmo e enxergou sua própria situação. Ao ver a grandeza de Deus, Isaías enxergou sua pequenez. Ao ver sua santidade, Isaías reconheceu seu estado pecador. A preocupação de Isaías já não era mais o seu povo, mas o seu próprio coração e o fato de que ele mesmo merecia condenação. Mas Deus não destruiu Isaías como ele esperava. Em lugar disso, Deus lhe concedeu perdão e purificação. Em sua infinita misericórdia, Deus salvou Isaías da condenação que ele merecia. E como se isso fosse pouco, Deus foi além e deu a Isaías um propósito. Deus queria enviar Isaías como seu servo, como seu profeta. Ele queria oferecer a ele o privilégio de ser usado como seu instrumento. Quando Isaías ouviu a voz de Deus, seu olhar mudou de foco mais uma vez. Aquele que é todo-poderoso estava fazendo uma pergunta, e essa pergunta soou aos ouvidos de Isaías como um convite. Isaías olhou então para aquele que o estava convidando e viu diante de si a oportunidade, o privilégio, a honra de ser portador de sua mensagem. Naquele momento, Isaías não focou em sua pequenez, nem em suas imperfeições e limitações. Isaías olhou para aquele que com poder o perdoou e o purificou. E confiando nesse poder, ele respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conhecia Isaías exatamente como ele era. E ainda assim, o comissionou. Deus o perdoou, o purificou, o enviou e o capacitou. E ele age da mesma maneira conosco. O Salmo 103, versículo 14, diz que Deus conhece nossa estrutura e ele sabe que nós somos pó. Isso deve nos fazer lembrar que Deus sabe dos nossos pecados e quer nos perdoar e nos purificar. Deus sabe da nossa incapacidade e quer nos capacitar. Deus sabe que nós somos fracos e quer mostrar para nós que o seu poder se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Seja o que for que falte em nós, Deus está pronto a prover, para que o nosso foco não esteja em nós, mas nele. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está acima da compreensão humana. O Deus de toda a perfeição é o Deus que comissiona pecadores, como Isaías e como nós. Com uma bondade inexplicável, Deus honra pessoas indignas como nós e entrega sua mensagem perfeita nas mãos de mensageiros
imperfeitos. Quando Isaías viu diante de si a oportunidade de ser usado por Deus, ele não hesitou e disse: "Eis-me aqui." O que produziu essa prontidão em Isaías foi o encontro que ele teve com a glória de Deus. E o processo geralmente é esse mesmo. Deus começa mostrando sua glória, as pessoas estremecem, Deus perdoa e purifica, Deus chama aqueles a quem ele perdoou e purificou. Conscientes da graça recebida, esses pecadores perdoados atendem ao chamado de Deus e Deus então os envia. A razão para Deus começar mostrando sua glória é que ele está interessado no mensageiro antes da mensagem. Deus se preocupa com nossas vidas antes de se preocupar com nossa pregação. Até porque é a nossa vida que corrobora ou não a nossa pregação. Sendo assim, devemos tomar cuidado com a maneira como vivemos diante de Deus e dos homens. Precisamos sim nos preocupar com o que Deus quer que façamos, mas sem deixar de focar na pessoa que Ele quer que sejamos. E aqui então o desafio para essa semana. Tire um tempo para pensar em como está o seu relacionamento com Deus e o seu testemunho diante dele. Pense a respeito da glória de Deus, de sua santidade, de sua majestade. Peça a Deus que mostre novamente a você o quanto Ele é grande e o quanto você é pequeno. E agradeça a Ele por te amar e por querer te usar, mesmo com suas imperfeições e limitações. E não deixe de considerar que Deus está sim interessado em você como seu servo, como seu mensageiro. Mas antes disso, Ele está interessado em você como seu filho. Que Deus mantenha nosso olhar focado em sua glória e que isso nos leve a buscarmos ser a pessoa que Deus quer que sejamos.